Ó, na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem no artigo 6º os princípios. E no inciso 10 está o último princípio, que é o princípio da responsabilização e prestação de contas. Vejam, esse princípio diz que os agentes de tratamento têm que comprovar que adotaram as medidas necessárias à implementação da Lei Geral de Proteção de Dados e mais, deve comprovar também que essas medidas são eficazes. Então, não basta implementar medidas, né, para cumprir todos os artigos da Lei Geral de Proteção de Dados se elas não forem eficazes. Então, a gente viu lá os princípios, por exemplo, da segurança e da prevenção, as medidas a serem adotadas devem prevenir a ocorrência de danos, de acessos indevidos aos dados, mas se essas medidas adotadas não forem eficazes, o efeito de proteção aos dados pessoais não terá acontecido. Né? E aí, uma questão interessante e importante é que na adoção dessas medidas, para verificar a eficácia delas, sejam criados indicadores de sucesso. Você deve verificar se na prática as medidas adotadas de fato são eficazes. Então, as medidas adotadas, por exemplo, para cumprir os direitos dos titulares, para dar acesso ao titular aos dados, para dar a ele a possibilidade de correção dos dados, já que a gente tem a qualidade dos dados, os dados têm que estar corretos, atualizados, o titular de dados tem um livre acesso a eles e pode querer corrigir em caso de eventual desatualização. Você tem que verificar na prática se isso acontece, né? Não basta colocar no papel. Então, além de cuidar, né, do seu relatório de impacto à proteção de dados pessoais, de documentar todas as medidas que forem sendo implementadas ao longo do programa, você também tem que verificar se elas são eficazes. E o ideal é que isso seja feito ao longo da implementação, justamente para que uma medida que não é eficaz possa ser substituída. E é claro que a adoção de medidas de fato eficazes, quando eu falo eficazes, não quer dizer que elas são blindadas, que não pode acontecer, por exemplo, algum tipo de vazamento de dados, mas é claro que se você tiver adotado as medidas e tiver esses indicadores de eficácia, você vai ter a diminuição das penalidades que lhe eventualmente forem aplicadas.